Saudações, meus nobres, eu sou o professor João e estamos aqui então para mais uma aula sobre ligações químicas, mais precisamente sobre estruturas eletrônicas de Lewis, tá certo? Bom, lá na nossa primeira aula, né, que foi o primeiro vídeo no caso, nós percorremos todo um trajeto para tentar compreender o porquê que ocorrem as ligações químicas, o porquê e como, tá certo? Bom, só relembrando então bem rapidamente, né, como que ocorrem as ligações químicas de natureza covalente? Bom, temos aqui um átomo. O átomo é composto de camadas eletrônicas, sendo que a camada que nos interessa é a última, que se chama de camada de valência. Então, quando dois átomos se encontram, o que vai acontecer? Estas camadas de valência vão sobrepor uma outra, dando origem então à ligação química, né? Dando origem a interações elétricas ali entre os átomos. Para ocorrer essa interação, a ligação entre eles, sobreposição de eletrosferas, de camadas eletrônicas, tá certo? E lá, então, no final da aula, eu deixei para vocês um desafio que era: por que a fórmula molecular do metano é CH4, utilizando, né, a mesma lógica que nós fizemos ali com a fórmula molecular da água, né? Lembrando, a água, o oxigênio, né, que compõe a molécula de água, o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Para ele ficar estável, ele precisa ter mais 2 elétrons para poder ficar com 8, de acordo com a regra do octeto. Então, o oxigênio faz duas ligações. E o hidrogênio, né, ele precisa só fazer uma ligação para alcançar a sua estabilidade, sua configuração de um gás nobre, que é o hélio. E aí, então, ó, oxigênio precisa fazer duas ligações, encontra dois hidrogênios, faz a ligação bonitinho para formar a nossa querida molécula de água, tá certo? Aqui eu só resumi bem o processo, tá? Então, se tu ficou com dúvidas aqui no que eu falei, dá uma olhadinha lá no último vídeo, certo? Que lá tá bem explicadinho. Então, assim, ó, antes de nós começarmos, antes de eu dar a resposta aqui do porquê que a fórmula molecular do metano é CH4, vamos então rever algumas coisinhas básicas, tá? Quais são os conceitos necessários? O que nós precisamos saber para começar a construir a fórmula estrutural das moléculas? Bom, primeiramente, pessoal, é importante que nós saibamos uh, os conceitos básicos sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? O que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr? É aquele modelo, né, onde nós temos o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, tá certo? E ao redor do núcleo nós temos então as camadas, né, que são níveis de energia do átomo. Um átomo ele pode ter infinitas camadas e dentro dessas camadas comportam determinadas quantidades de elétrons. E o que vai interessar para nós, como eu já falei, né, vai ser sempre a camada de valência, que é a última camada, onde comportam uma determinada quantidade de elétrons, e estes elétrons é que então vão fazer a interação eletrônica entre os átomos. Outra coisa importante é nós sabemos um pouquinho sobre a organização da tabela periódica, como nós utilizamos a tabela periódica para construir as estruturas. Bom, lembrando, né, a tabela periódica está dividida em colunas, que são as famílias, e os períodos, que são as linhas horizontais. Beleza? O que isso significa? Bom, os períodos, né, que são as linhas horizontais, vão nos dizer quantas camadas tem um átomo. O átomo está no período 5, tem 5 camadas eletrônicas. O átomo está no período 4, 4 camadas eletrônicas. Então, o período nos diz isso, o número de camadas. E a família, tá certo? A família, né, que são as colunas, vai nos informar sobre a quantidade de elétrons na última camada. Um átomo tal está na família número 1, então ele tem um elétron na sua última camada. O átomo tal está na família número 2, então ele tem 2 elétrons na última camada, certo? O átomo tal está na família número 15. Bom, lembrando da família 13 até a família 18, cortamos ali o número 1 e vai sobrar o número restante. Se ele está na família número 15, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Já vamos ver melhor isso aí no decorrer aqui da aula. E por último aqui, né, não deixa de ser não deixa de ser menos importante do que os outros, é a teoria do octeto, que ela diz o seguinte: os átomos eles querem alcançar a configuração de um gás nobre. Os gases nobres eles estão na família número 18, certo? Significa então que eles têm 8 elétrons na sua última camada.
E como os gases nobres eles são referência para os outros elementos, né? Porque os gases nobres eles são inertes, eles não querem reagir com mais ninguém, pelo menos naturalmente, os outros elementos da tabela periódica querem, né, tentar chegar nessa configuração. Se não conseguirem, querem tentar chegar o mais próximo possível, chegar na estabilidade dos gases nobres, tá? Ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada. Ok, e como que as estruturas elas vão se mostrar? Como que podem aparecer as ligações químicas, tá? De que modo que elas podem aparecer? Ah, isso aqui tá errado, tá, gente? Perdão. Fórmula estrutural de lixo para elementos binários, tá? Primeiro que não é elementos, deveria ser substâncias binárias, tá? Esqueçam isso aqui. Que é assim, ó, o que nós vamos trabalhar é sobre substâncias. Eu vou ensinar para vocês como nós construímos aqui as formas para moléculas simples, tá? Geralmente ele contendo no máximo 2 ou 3 átomos, mas às vezes do mesmo elemento, tá? Já vou explicar melhor. Bom, primeiramente, como que essas ligações elas podem aparecer para nós? Supondo aqui que eu tenho um átomo A e um átomo B, tá certo? Bom, elas podem aparecer como uma ligação simples. O que que seria uma ligação simples? Olha só, vocês estão vendo aqui esse tracinho? Bom, este tracinho representa uma ligação química, tá? E aqui nós temos, ó, o compartilhamento de 2 elétrons. É um par de elétrons, certo? E a ligação simples é isso, quando nós temos o compartilhamento de apenas um par de elétrons, tá? E como que pode ocorrer também? Bom, supondo aqui que nós temos um átomo A e um átomo B, vai ocorrer a interação eletrônica entre eles, né? A ligação também pode ser dupla. Opa, como assim ligação dupla? Significa dizer que os átomos estão compartilhando dois dois pares de elétrons, tá? No total são 4, né? 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui as pontas representam os elétrons e aqui a trajetória representa a ligação, tá? Então podemos observar, né, em algumas moléculas que vão aparecer ligações duplas, compartilhamento de dois pares de elétrons. E por último, como pode aparecer para nós, são as chamadas ligações triplas, né, que seguem na mesma lógica, seria o compartilhamento então de 3 pares de elétrons. Ou seja, aqui no total teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, ok? Então é muito comum, né, nós observarmos às vezes a forma estrutural de algumas moléculas e aparecerem a ligação simples, ligações duplas, ligações triplas, tá? Então vai ser bem comum nós observarmos isso na estrutura das moléculas. Então só para deixar vocês a par de como que elas podem aparecer, beleza? Bom, já vamos então para o nosso exemplo, que é o seguinte. Vamos escrever a fórmula, tá, estrutural da molécula de flúor, que é o F2. O flúor, então, essa molécula é uma molécula simples, tá? É uma substância simples porque é formada pelo mesmo elemento. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, basicamente, tá? Que é um jeito um pouco mais tranquilo, um jeito mais fácil de montarmos a fórmula estrutural dessas moléculas. Tá, para montar essa fórmula, o que eu preciso saber? Primeiramente, né, eu tenho que saber lembrar que a ligação química é a sobreposição das eletrosferas e dos elétrons que comportam ali na última camada, que é a camada de valência. Então, o que eu preciso saber é quantos elétrons o flúor tem na sua última camada. Para saber isso, eu vou ter que decorar, e se eu não souber? Bom, mas é para isso que existe então a tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica é um instrumento de consulta, ninguém precisa decorar esses valores, ela sempre vai estar ali disposta para nós, tá? Se nós vamos perceber, na tabela periódica, eu tenho que então me focar ali na família, porque é a família que vai me dar o número de elétrons que ele tem na última camada. Então, por exemplo, assim, ó, o flúor, eu coloquei aqui, ele está no período número 2, tá? A linha número 2, e está na família 17. O que isso significa? Se o flúor está no período número 2, significa então que ele possui 2 camadas eletrônicas. E se ele está na família 17, ó, corto 1, quer dizer que ele tem 7 elétrons de valência na última camada. Ah, mas como assim? Não estou entendendo. Olha só, fazendo aqui um desenho, tá? Vamos supor que isso aqui é o núcleo do flúor, tá? E eu sei, ó, de acordo com o período onde ele se encontra, que ele possui, então, 2 camadas eletrônicas, correto? Então, vou desenhar aqui, ó, 1, 2 camadas eletrônicas. Mais ou menos isso. Tá.
tem duas camadas eletrônicas, mas a que interessa para nós é sempre a última, que é a de valência. E quantos elétrons ele tem aqui na camada de valência? Ora, a família nos diz, na família aqui está dizendo que ele tem 7 elétrons, porque aqui eu corto o número 1, né? E sobra aqui o 7. Então o flúor tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, bem mais ou menos, tá? Então isso aqui seria uma representação a mais simples possível de um átomo de flúor, tá? Duas camadas eletrônicas e na última camada, que é a que nos interessa, há 7 elétrons ali, beleza? Tá, então vamos representar aqui o flúor de um jeito mais bonito. Vamos lá, cadê? Aqui, ó. Coloquei um átomo de flúor. E agora, o que nós temos que fazer para montar a estrutura? Primeiramente, vamos distribuir os seus elétrons de valência. Sabemos que ele tem 7 elétrons. Ó, coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons de valência, correto? Ah, mas tu não desenhou a camada de valência dele, que eu fiz lá no outro vídeo, né? Coloquei ali a camada, né? A camadinha, a eletrosfera e tudo mais. A gente não precisa. Até poderia colocar, mas aí ia poluir muito aqui o slide, tá? Então, geralmente nós não colocamos. Colocamos a camada só para representar de uma maneira melhor. Mas não é necessário, tá? Até porque senão a gente ia dar muito trabalho, a gente tem que sempre ficar desenhando, né, as camadas eletrônicas e tal. Podemos colocar diretamente já aqui o número de elétrons na camada. Beleza? Bom, e o que vai acontecer? Este átomo de flúor, ele vai ter que reagir com outro átomo de flúor, porque a molécula é F2. Então, ó, este cara, flúor, vai reagir com este outro cara, que é o flúor, que é ele mesmo, no caso, né? É um clone, vamos supor assim, né? Bom, e agora, pessoal, o que vai acontecer aqui? Lembrando o seguinte, de acordo com a regra do octeto, diz o seguinte, que é os átomos querem alcançar a configuração de um gás nobre, ou seja, eles querem estar com 8 elétrons na sua última camada eletrônica. O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, correto? Então, quantos elétrons faltam para ele completar o octeto? Falta mais um, né? Isso significa, então, que o flúor faz uma ligação. Ó, uma ligue. Não vou escrever ligação porque é bem difícil escrever aqui. Hein? Ele faz uma ligação só para ele poder alcançar o seu octeto. Então, olha só, tá vendo esse elétronzinho aqui perdido deste flúor? Ele vai encontrar este outro elétronzinho deste outro flúor aqui. Opa, vem para cá, vem para cá, vem para cá e pum, vão compartilhar aqui as suas camadas de valência. Vão compartilhar estes elétrons aqui. Agora estes elétrons aqui pertencem aos dois, tá? Eles casaram, assinaram um contrato e têm união de bens, tá certo? Então estes elétrons pertencem aos dois. O flúor só quer fazer uma ligação para completar o seu octeto. Ó, vamos ver como é que fica aqui. Formou aqui ligação, né? A sobreposição das eletrosferas. E podemos representar também deste modo a fórmula estrutural, fazendo aqui o tracejado, né, a trajetória, e cada pontinho aqui, cada extremidade representa um elétron. Compreende? E vamos calcular para ver se realmente ficou com 8. Ó, vamos pegar esse flúor aqui, ó. Vamos contar quantos elétrons ele tem agora. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque eles estão compartilhando, então tem 8. E este cara aqui do lado também é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Os dois alcançaram seu octeto. Essa aqui é uma molécula estável. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, então. Agora, ó, escrever a fórmula estrutural da molécula de O2, molécula de oxigênio, né? Que é a molécula que nós estamos respirando aqui neste momento. Bom, então, usando a mesma lógica, vamos recorrer à tabela periódica, né, para saber quantos elétrons o oxigênio tem na sua última camada, tá certo? Bom, então aqui eu só coloquei as informações adicionais, que não seria necessário no caso, mas o oxigênio está no período 2, significa então que ele tem duas camadas eletrônicas. E o oxigênio está na família 16, significa então que ele tem 6 elétrons de valência, tá certo? É o mesmo desenho que eu fiz aquela hora para vocês, né? O núcleo do oxigênio, vou botar aqui, núcleo do oxigênio, certo? Ele vai ter então ali, eita, aqui ó, duas camadas eletrônicas, e na última camada vai ter 6 elétrons. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Bem mais ou menos isso aqui, tá certo? Beleza. E como é que vai ficar então essa ligação aqui dos átomos de oxigênio? Primeiramente, eu represento o oxigênio aqui no meu plano e vou distribuir os elétrons que ele tem na última camada, que são 6. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este oxigênio vai reagir com outro átomo de oxigênio, porque lembrem, né? A união de átomos vai formar a molécula, beleza? Ok. Agora, o que vai acontecer? Vamos lembrar aqui de novo da regra do octeto, tá? Não é uma regra, é uma teoria, certo? Que a regra parece que tem que seguir sempre essa regra, né? A teoria do octeto ela tem um limite. Depois eu vou explicar para vocês. O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na última camada, beleza? Então, quantos elétrons faltam para ele ficar com 8, para ele completar o seu octeto? Faltam mais 2, concordam? Se faltam 2 elétrons, ele precisa fazer então quantas ligações para alcançar os 8? Ele vai fazer então 2 ligações, né? Ah, então vai ter uma ligação dupla aqui? Neste caso, sim, porque o oxigênio ele sempre quer fazer 2 ligações para alcançar o seu octeto. Olha só que interessante. Um elétron de um oxigênio vai interagir com o outro elétron do outro oxigênio, correto? Ali do parceiro dele. Então aqui nós temos uma ligação simples, tá? Que é o compartilhamento de um par de elétrons. Mas, ó, como o oxigênio ele quer alcançar o octeto, ele tem que fazer 2 ligações, né? Porque ele precisa de 2 elétrons. Aqui ele pegou 1, aí tá faltando, aí ele ficou com 7, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque tá compartilhando só um par. Ele quer 8, então ele vai ter que compartilhar aqui, ó, mais um par. E bonitinho. Olha só que bonitinho então que fica, ó. Uma ligação dupla. Tá, que não ficou tão bonitinho, então vamos fazer direito, né? Olha só, compartilhou um par, tá? Mas ele fica com 7 na camada de valência, não chegou nos 8. E se ele fizer 2 ligações, aí sim, agora ele fica com 8 elétrons. Vamos calcular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, e esses aqui não contam? Não, esses aqui não contam. Porque este oxigênio aqui, ó, ele tem os 6 elétrons que ele tinha no início e mais estes 2 que ele está compartilhando agora. Então ele ficou no total com 8, alcançou o seu octeto. A mesma coisa para este outro átomo de oxigênio, que é o mesmo processo. Beleza? Então aqui no caso temos um exemplo de ligação dupla, que pode ocorrer aí na forma das estruturas. Beleza? Tranquilo por enquanto? Vamos então para o próximo exemplo. Tá, aqui então seria a forma estrutural do oxigênio, tá? Da molécula de oxigênio, que é a ligação dupla. 2 pares de elétrons compartilhados. E aqui agora, ó, escrever a forma estrutural da molécula de nitrogênio. Até desafio, se vocês quiserem tentar fazer, dá uma pausa aí no vídeo e tenta montar para ver se vocês conseguem seguindo as mesmas lógicas, tá? A mesma lógica, no caso. Bom, primeiramente, eu tenho que saber, então, quantos elétrons o nitrogênio tem na sua última camada, correto? Vou pegar a tabela periódica, né? Coloquei aqui o período de novo, mas não precisa. O que interessa para nós é a família. O nitrogênio está na família 15. Se eu corto o número 1, né? Eu sei, então, que ele tem 5 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então, já vamos colocar aqui, ó. Já coloquei direto. O nitrogênio, tá? E os elétrons que ele tem na última camada são 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já organizei, vocês já perceberam o que vai acontecer aqui, né? Eu já organizei para facilitar a nossa vida. E este aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nitrogênio, então, tem 5 elétrons na sua última camada. Vocês poderiam dispor de qualquer forma aqui os elétrons, tá? Mas, de qualquer jeito, a disposição final vai ter que ser assim, certo? Para poder formar o tipo de ligação que nós vamos ver agora. Ora, se o nitrogênio, tá, pessoal, ele está na família número 5, quantos elétrons faltam para ele alcançar o octeto? Faltam mais 3, concordam? Seguindo então na mesma lógica, se faltam 3 elétrons para ele alcançar o octeto, ele vai fazer quantas ligações? Quantas ligações de nitrogênio ele quer fazer? Ele precisa fazer 3, né? Ele precisa fazer 3 ligações. Então aqui ele vai compartilhar 3 pares de elétrons. Olha só, ele vai compartilhar este aqui, que seria uma ligação simples, vai compartilhar mais este outro, ligação dupla, e vai compartilhar mais um, ligação tripla.
Olha que bonitinho. Vamos apagar esse desenho feio que eu fiz. E vamos ver aqui, então, um pouco melhor, né? Vamos contar para ver se realmente ficou, se os nitrogênios ficaram com 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este nitrogênio aqui tem 8 elétrons, a última camada, e este outro aqui também, porque eles são a mesma coisa, né? É o mesmo elemento químico. Então, ó, olha que lindo, eles alcançaram seu octeto por meio de ligações triplas. Ah, mas podia fazer ligação simples só? Podia ter só uma ligação entre eles? Olha, poder tu até pode, só que assim, ó, ele quer se estabilizar. Então, se ele pode fazer 3 ligações, por que ele vai ficar só com uma, né? Ele quer ficar, está tudo na natureza, pessoal, quer sempre alcançar o menor estado de energia possível. A natureza quer ser sempre, quer estar sempre no equilíbrio, tá? Sempre quer estar estável. Porque se esse nitrogênio aqui tivesse só uma ligação simples, ia ser uma molécula completamente instável, tá? E isso a natureza não gosta, a natureza não quer ficar instável, quer sempre alcançar o equilíbrio, beleza? E aqui seria a fórmula estrutural do nitrogênio. Só curiosidade, tá? No ar que nós estamos respirando agora, né, as moléculas do ar, né? O ar é uma mistura de gases. A composição do ar é cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, e o restante aí são outros gases. Então, o ar que está aqui à nossa volta agora é quase 80% só molécula aqui de nitrogênio. Interessante isso, né? Ou não também. Tá, mas eu acho muito interessante. Ok, então aqui só para relembrar, né? Família 14, ok? Fazem 4 ligações para alcançar o seu octeto. Família 15, fazem 3 ligações para alcançar o seu octeto. Família 16, fazem 2 ligações para alcançar o seu octeto. Família 17, faz uma ligação para alcançar o seu octeto. E família 18, né, que é a família dos gases nobres, não precisa fazer ligação. Por quê? Porque eles já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Então eles querem ficar lá, quietinhos, bonitinhos, isolados. Joia? Ok, então vamos agora para a nossa cereja do bolo, que era o desafio, né? Que era o seguinte: escrever a fórmula estrutural da molécula de metano, que é o gás natural. Por que, que a fórmula do metano é CH4? Bom, se vocês forem perceber aqui, turma, vamos notar o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu quero aqui. Se você não perceber, ó, o metano ele é formado por 2 elementos químicos diferentes, né? Que são o carbono e o hidrogênio. 2 elementos químicos diferentes. Então, aqui no caso, eu vou ter que analisar, né? Eu tenho que ver quantos elétrons os dois possuem nas suas camadas de valência, correto? Então, vamos fazer aqui. O carbono. Carbono está na família número 14, tá certo? Se ele está na família número 14, significa então que ele possui 4 elétrons de valência. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Joia? E o hidrogênio? Bom, o hidrogênio, né, que é o elemento mais simples e mais abundante do universo, é o elemento que começa ali a organização da tabela periódica. O hidrogênio está na família número 1. Significa então que ele possui um elétron só de valência, só um elétronzinho. Ok, aqui então obtemos nossos dados, né, das camadas de valência, dos elétrons de camada de valência, e agora sim nós podemos começar a montar essa estrutura. Vou começar com o carbono, tá? Vamos colocar aqui o carbono. Ó, coloquei aqui um átomo de carbono, quer dizer, a representação de um átomo de carbono, né? E distribuí aqui os seus 4 elétrons que ele possui na camada de valência. Tá? O carbono, então, ele quer fazer 4 ligações. Por que 4 ligações? Ora, se o carbono tem 4 elétrons, faltam quantos para ele alcançar o seu octeto? Faltam mais 4, né? Mais 4 elétrons. Por isso, então, que ele vai querer compartilhar, ó, 4 pares de elétrons, 4 ligações, para poder alcançar o seu octeto, correto? Ok. E agora, e o hidrogênio? Bom, vamos supor que está esse carbono aqui sozinho, tá solitário, e aparece ali então, do nada, um hidrogênio. Colocamos aqui então um átomo, uma representação de um átomo de hidrogênio, e nós sabemos que o hidrogênio tem apenas um elétron na sua última camada. Ok, tá, mas o hidrogênio, gente? O hidrogênio só tem um elétron, né? O que vai acontecer aqui? O hidrogênio, ele quer alcançar 8 elétrons para completar o octeto dele? Não, né? O hidrogênio é muito difícil, né? Imagina só, ele tem um elétron só.
Aí ele vai ter que buscar 6, fazer 6 ligações? Não, isso para o hidrogênio não existe. Hidrogênio, ó, ele não quer a configuração do octeto. Tá? O que ele vai querer? Tem algum outro gás nobre que tem menos elétrons de valência? Tem. O outro elemento que nós temos ali que possui menos elétrons de valência é o elemento hélio. Tá? O hélio ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, na verdade, aqui não seria uma regra do octeto no caso do hidrogênio, seria uma regra do dueto, tá? Porque o hidrogênio ele quer alcançar a configuração eletrônica do gás nobre hélio. O hélio, ó, ele tem 2 elétrons na sua última camada. O restante dos gases nobres todos têm 8, tá? Então, se o hidrogênio quer alcançar a estabilidade de um gás nobre e ele tem 1 elétron, quantos elétrons faltam para ele alcançar os 2? Falta mais 1, né? Ou seja, hidrogênio vai fazer sempre uma ligação. Ó, fez aqui uma ligaçãozinha. Bom, bonito. Hidrogênio está com 1, 2. Configuração do hélio. Hidrogênio, então, pessoal, ó, cuidado. Sempre faz uma ligação. Nunca nós vamos enxergar por aí hidrogênio fazendo 2, 3, 4, 5 ligações. Isso não é da natureza dele, tá? Hidrogênio sempre faz uma ligação apenas. Ok, conversamos então aqui sobre hidrogênio. Tá, mas e o carbono? O carbono ele está estável fazendo essa ligação apenas com hidrogênio? Não, né? Porque o carbono, lembrando, aqui ele só está fazendo uma ligação. Ele tem que fazer mais 3 para alcançar o seu octeto. Então, aqui no caso, ó, chegou aqui esse hidrogênio, tá? Só que o carbono falou, não, mas eu não quero só tu, né? Eu quero aqui mais 3. Né? Se tiver mais 3, aí sim eu fico estável, eu fico bonito, e aí a gente conversa. Mas se for só tu, não. Então, este hidrogênio aqui vai ligar para outros 3 amigos deles, que são mais 3 hidrogênios, né? Olha aqui que bonitinho. Cada hidrogênio aqui com 1 elétron de valência. E este carbono aqui, como ele está louco para fazer 4 ligações, e o hidrogênio quer fazer apenas uma ligação, olha que combinação perfeita. Todos aqui, ó, vão ficar felizes fazendo aqui uma ligação para cada átomo ligante. Ó, vamos contar aqui para ver se o carbono alcançou o seu octeto, tá? Bom, carbono. Ele está compartilhando no máximo, né? Quantos elétrons? Bom, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono alcançou o seu octeto, né? Ele está com 8 elétrons na camada de valência. Ele alcançou a configuração de um gás nobre. Enquanto os hidrogênios aqui, ó, mesma coisa. Eles alcançaram a configuração eletrônica do hélio, né? Que daí seria um dueto, não seria o octeto, né? Hidrogênio, ó, é uma das exceções à regra do octeto, porque ele quer alcançar a configuração do hélio, que são 2 elétrons. Ó, esse hidrogênio aqui tem 2 elétrons na camada de valência, este hidrogênio também tem 2, este tem 2, este tem 2. Todos aqui estão satisfeitos, estão equilibrados, estão estáveis. Gente, muito difícil? Acho que não, né? É mais questão de lógica, né? Tem que lembrar sempre, ó, elétrons de valência e quanto que falta para completar o octeto. A regra do octeto para nós, então, sempre vai ser primordial, tá certo? Espero, então, que vocês tenham compreendido. Espero que tenha sido claro para vocês aqui essa aula, tá? Fico no aguardo caso hajam dúvidas, né? Vocês podem entrar em contato. Nos vemos, então, na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até mais.